Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Eu vou pedir para distribuir a vocês uma folha, que vocês receberão esta folha aqui, ó, que é uma linha cronológica de todos os eventos do fim, para você guardar na sua casa, não deixar aí no banco da igreja aí, não, você vai levar para a sua casa, tá? É uma cronologia dos eventos do fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Você aí vai ter vários eventos e vai ser importante você se situar como igreja onde você estará. Amém? Eu brinquei ali com o missionário William, eu falei que ele acha que ele vai ser, perguntei para ele, você vai ser uma das duas testemunhas que vai ficar aqui na grande tribulação, né? Está... Ele falou, eu não. A missionária Sônia, quando começa a cantar aqui, ela fala assim, a gente vai na primeira, irmão. Meus irmãos, nós vamos estudar agora um ramo da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É quando a Bíblia ela é estudada por ordens de assuntos. Dentro do campo do estudo da teologia sistemática, por exemplo, poderíamos estudar a Bíblia num outro ramo da teologia, como a cristologia. Iríamos pegar as Escrituras e aqui trazer vários estudos sobre Cristo, sua humanidade, sua deidade, sua encarnação, sua divindade. Poderíamos estar estudando aqui a cristologia. Poderíamos também estar estudando um outro ramo da teologia, que seria a missiologia. Tudo referente a missões na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Poderemos também estudar aqui dentro da teologia sistemática a soteriologia, a doutrina da salvação. Tudo sobre a salvação. Também poderíamos estudar a pneumologia, aprendermos aqui sobre o Espírito. Mas hoje nós iremos estudar sobre a escatologia. É só para você entender que a escatologia, ela é um ramo, ela é uma das matérias das doutrinas sistemáticas da Bíblia. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, a escatologia é uma das doutrinas sistemáticas da Bíblia. A palavra escatologia, ela é a junção de duas palavras do grego, escatos e logia. O que significa escatos? Último ou última. E o que significa logia? Estudo, conhecimento, doutrina. Então, quando nós ouvimos a palavra escatologia, é o estudo das últimas coisas. Há livros sistemáticos que tratem que a escatologia é o estudo dos finais dos tempos. Amém? Porque é o estudo das últimas coisas. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de textos apocalípticos ou proféticos, como você queira falar. Há mais de 2.400 profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus em suas fases. Há mais de 2.400. Há quem diga que a cada 30 versículos do Novo Testamento, o próximo é sobre a sua segunda vinda. O próximo é sobre a sua segunda vinda. Entretanto, queremos ressaltar dois homens importantes dentro do estudo escatológico: Daniel e João. No livro de Daniel, eu queria que vocês abrissem comigo Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 9. A Daniel foi revelado a ele o final, o desfecho da história. A Daniel foi revelado o que, gente? O desfecho da história. Só que olha o que Deus vai falar com Daniel, capítulo 12, versículo 9. Deus fala com ele o seguinte: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão como, gente, abertas ou encerradas?
E depois, até o tempo da onde? Do fim. Deus estava dizendo para Daniel, Daniel, ó, vai, essas palavras estão seladas, porque elas só se abrirão quando? No tempo do... Olha o capítulo 8, volta a folhinha, 8, versículo 26. Quem achou diz amém. Diz assim, a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva o quê? Preservar o quê, gente? Porque se refere a dias ainda muito distante. Então Deus já disse para Daniel, sela essas palavras, não são para agora, é para dias muito distantes. É para dias muito... Agora, olha o que Deus vai falar com João. Abra em Apocalipse, capítulo 22, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com muito tremor e temor de estar aqui representando o nosso reverendo, mas o que nos dá, hein, pastor Evandro, os pastores que estão aqui comigo, nós estivemos estudando pessoalmente com ele, repassando cada ponto, né, pastor, detalhes a ele, e isso para nós traz uma segurança muito grande. Amém? Está com a outorga do nosso profeta, tá? Capítulo 22, quem achou diz amém. O versículo 10 diz assim, disse a... Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, disse ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está longe, porque o tempo está... Daniel, ele falou o quê? Sela, porque não é para você. Agora, com João, ele diz, não cele, porque o tempo está... Tem tradução que fala, é breve. Tem alguma Bíblia que fala que é breve? É breve, olha só, é breve. Por que estudar escatologia? Por que um cristão deve estudar escatologia? A primeira coisa é que, é o que está escrito em Tito 2,13, dá esperança para o crente. Nós sabemos qual é o desfecho da história. E sabendo o desfecho da história, nós vamos ser introduzidos no final para mim e para você que Deus já preservou. E o nosso final é glorioso. Dá esperança. Estudar escatologia também traz consolo. O apóstolo São Paulo, escrevendo carta aos nossos irmãos da cidade de Tessalônica, quando ele vai falar sobre o arrebatamento, aquela transformação do corpo, aquela coisa linda, maravilhosa, ele fala assim no versículo, acho que o 18, ele fala, consolai-vos com estas palavras. Por que tinha que ser consolo? Porque ao passo que o mundo vai estar uma balbúrdia, como nós estamos vendo hoje, já, esses últimos dias, há uma parada final para aquele que se diz convertido, lavado e remido no sangue. Nós estaremos com o Senhor. Isso para nós é o quê? Consolo. Agora, estudar também é algo que nós precisamos, como diz lá 1 Pedro capítulo 3, para todo aquele que pedir a esperança da nossa fé. Temos que saber, temos que estar aptos a responder. Por isso devemos estudar a escatologia. Eu falei do livro Apocalipse. A tradução literal das palavras em grego, Apocalipse é a junção de 3 palavras do grego. A tradução literal do Apocalipse significa tirar o véu. A Bíblia que trata como mais simples, como revelação. Mas a tradução literal de cada parte do Apocalipse é tirar o véu. O que véu seria tirado? Deus, quando chama João, vai tirar o véu das revelações do que iria acontecer. Lá no livro de Apocalipse, quando você começa a pegar esse livro e estudar, logo no primeiro capítulo, ele vai falar algo importante para João. Ele vai tirar o véu para que João possa ver o que estava acontecendo na sua época, o que viste. Depois ele vai tirar o véu das coisas que são. E depois ele tinha que tirar o véu das coisas que breve hão de acontecer, iriam acontecer ainda. Às vezes quem já leu o livro de Apocalipse,
Quem já ficou confuso? Eu também. Quem já teve medo de ler o livro de Apocalipse? Eu, quando era novo convertido, tinha medo de ler Apocalipse. Mas graças a Deus por este livro, porque quando você está num ministério como esse, que te ensina a palavra, você vai ver como o teu Deus te ama e te ensina. Glória! Meus irmãos, quando estudamos a escatologia, existem 4 escolas de interpretação dos eventos do fim. Não iremos aqui trazer detalhado cada escola, porque não é o nosso proposto, não é esse. Mas é interessante você saber, até porque você convive com um parente seu que pode adotar uma escola diferente. Aí você chega lá todo feliz, chega em casa e fala, para um presbiteriano e diz, antes da grande tribulação a igreja vai, subir. Ele vai dizer, não. Porque ele é preterista. Para os preteristas, quando chegou o ano 70, tudo já se cumpriu. Eles só estão aguardando a ressurreição no final de tudo. Você pode chegar perto de alguém que você vai lá nessa animação toda. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E ele, um parente seu, e ele atende uma história uma escola dos historicistas. Como os adventistas têm essa ideologia deles. Que para eles, você morreu, você vai dormir, e depois não vai ter milênio, não vai ter nada disso. Então você pode conviver com pessoas que atendem a outras escolas. Mas nós, mediante o estudo acurado das Escrituras, mediante a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, eu não sei se quem já tem, você pode adquirir lá em breve ali na livraria, porque aqui tem lá já acabou. Vamos ser mergulhados em doutrinas e vamos ver que nós seguimos uma escola mais futurística, que é aquela escola que acredita que parte da profecia se cumpriu, mas que grande parte dessas profecias, elas têm uma conotação com o futuro, principalmente se relacionando ao livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Eu queria que você abrisse comigo o livro, já está aí, Apocalipse, glória a Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, quem achou diz amém? O versículo 19... Qual o versículo? 19. Diz assim: escreve, pois, as coisas que... Olha só, tinha que escrever as coisas que viste. As que são e as coisas que hão... As coisas que vão ainda o quê, gente? As coisas que vão acontecer depois destas. Então você perceba como que o Senhor está tratando com João. Lembra que eu falei sobre o significado, tirar o véu. Então João, ele está no seu tempo presente, então tem coisas que ele está vendo, e tem coisas ainda que vão acontecer. Por isso, quando você lê no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, você vai ser mergulhado em selos, cavalos, taças, trombetas, e você vai perguntar, mas pastor, às vezes eu não entendo nada, às vezes eu não entendo. Isso tudo tem um entendimento dentro das profecias. Por isso que a Bíblia, ela é um livro que você tem que estudar ela a fundo. Eu me lembro de muitas das nossas leituras bíblicas com o nosso reverendo, e ele falava assim, esse texto aí tem a ver com o milênio, mas nós estávamos às vezes lá no Antigo Testamento. Está vendo esse texto aí que a gente está lendo aqui agora? Isso não aconteceu, vai ocorrer quando? Então, quando você começa a ter um estudo acurado das Escrituras, você perceberá que ela é um livro completo e que ela se completa entre seus textos, principalmente quando se diz respeito às profecias bíblicas. Amém? Bom, é muito importante a gente entender que período nós estamos dentro da escatologia.
Quem recebeu a nossa... O William tem aqui um mapinha também, mas é o que vai ter aí. Que período nós estamos dentro da escatologia? Guardem isso. Há 11 eventos escatológicos importantíssimos que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer no mundo. 11 eventos importantes. Eu gostaria de voltar ao livro de Daniel com vocês, capítulo 9. Quem achou diz amém. Versículo 26. Quem achou diz amém. Diz assim: depois dessas 62 semanas, será morto quem? O Messias, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá o quê? Guerras, desolações são determinadas. O profeta Daniel está profetizando, dizendo que o Messias seria morto e que o seu templo seria destruído junto com a cidade. Quando nós abrimos em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, ele está na sua última semana na terra. Ele está na qual semana dele? Ele já vai entregar a sua vida. E, por cumprimento de todas as profecias, aquilo que Daniel disse irá se cumprir, porque o Messias será morto. Agora, Daniel na profecia, Deus mostra a ele coisas mais além. Ele diz, além do Messias morrer, se entregar, também o templo será destruído no ano 70. Está aí no seu papelzinho, está assim, ó, 70 depois. No ano 70, depois de Cristo, o templo é o quê? O príncipe veio, grande general Tito, destruiu o templo, a cidade, e cumpriu-se o que a profecia diz. Cumpriu-se o que, gente? O que a profecia... E aí, a partir da destruição do templo, lá em Daniel, ele diz que começaria uma série de eventos catastróficos. E é o que vai começar agora, o que está no capítulo 24. Vamos abrir comigo de Mateus. E vamos mostrar a você que este período, essa primeira, vamos botar essa estação, que a gente estava conversando, o pastor Santo está falando das estações, né? Aí, essa estação que você está agora... É a estação, é o ponto escatológico chamado princípio das dores. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ó, o ponto que nós estamos, nós hoje, igreja, estamos no princípio das dores. Por que, pastor, o princípio das dores? Mateus capítulo 24, quem achou diz amém. Eu vou ler um versículo e vocês leem o outro, e assim fazemos sucessivamente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Vocês? Ó. Isso aconteceu? No ano 70. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximou-se dele seus discípulos em particular, e disse, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e na consumação do século. Vocês, 4. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente, vocês, os 6. Porque, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Vocês, 8.
Todas essas coisas que vão acontecendo são chamados de quê? Princípio das... Que período escatológico nós estamos? Princípio das dores. Então sereis, aí ele fala, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados. E ele começa uma série de sinais que iam se acontecendo. Quando a gente fala de princípio das dores, estamos falando de falsos cristos. Já hoje no mundo, mais de 1.200 pessoas que se dizem, eu sou o Cristo. Nós estamos falando de falsos profetas. A cada momento surge um falso profeta no mundo. Estamos falando de guerras e rumores de guerras. O mundo é um mundo em guerras. Nós já demos estatística aqui alarmante. Hoje, aqui no primeiro horário, 10h30 da manhã, nós vimos o pastor André Batista falar o que está acontecendo com Israel e com as nações vizinhas, como está influenciando o globo, o mundo inteiro. Nós ouvimos falar aqui na profecia sobre reino contra reino, terremotos. Recentemente teve terremotos que acabou com uma cidade inteira. Então, quando o Senhor Jesus estava dizendo essas coisas, você imagina, isso para nós já é atual. Para nós já é o quê? Cumpridos, já acontecem. Ele fala de peste. Peste, irmão, não começa agora. Epidemias com coronavírus, não. Ao longo da história humana, a humanidade, ela sofreu epidemias. E as mais mortais que você possa imaginar. Isso tudo já é ocorrido. Já é o quê? Sendo isso tudo ocorrido, e como diz a Bíblia aqui, que é o princípio das dores, e aqui há um termo no grego, quando ele está falando, Mateus quando escreve diz que é o princípio das dores, ele pega a palavra dor, ele pega a mesma expressão dada à mulher que estava grávida. A qualquer momento, essas contrações vão levar ao nascimento do filho. Sabe o que Mateus está querendo dizer aqui? Que a qualquer segundo, a qualquer momento, a igreja não estará mais aqui. Irmão, o reverendo falou da eminência, que nós vamos aprender com o arrebatamento. Isso significa que você pode não chegar em casa hoje. Você pode não chegar em casa hoje. Porque quando você começa a ler o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui no Evangelho de Mateus, e olhar o mundo, você fala, meu Deus, então isso tudo já é real. Isso tudo já é o quê? Real. Então olha para o irmãozinho e fala assim, irmão, isso já é real já. Fala assim, a qualquer momento a gente pode estar, imagina, estamos aqui conversando, falando sobre escatologia, num dia abençoado, mas daqui a pouco, você está sentado assim, mas daqui a pouco você pode... Não está mais aí sentado. Não, a gente pode não estar mais aí sentado. Isso para você ter uma compreensão de que a coisa é séria. Nós cristãos estamos nos deparando que temos que abrir nossos olhos porque é sério a coisa. A qualquer momento você pode não estar mais na terra. Ou está, né? Às vezes a pessoa que está vivendo uma vida, que escolheu viver no pecado, uma vida sem Deus, o céu não é um lugar para isso. O céu é um lugar para aqueles que abraçaram a vida, querem entregar sua vida plenamente ao Senhor Jesus, querem viver para Ele. Então, há escolhas, nós somos fruto das nossas escolhas. E interessante que quando nós estamos nessa estação do princípio das dores, mas daqui a pouco nós vamos para um outro ponto, uma outra estação, que é o arrebatamento. Vai vir um pastor aqui falar sobre o arrebatamento. E quando o apóstolo São Paulo escreve carta aos Tessalonicenses, que vai ser abordado, e eu não vou abrir muitas dessas passagens, porque em respeito aos pastores, tá? Só vou dar uma cronologia em respeito aos pastores que irão fazer isso, mas lá em Tessalonicenses diz que ao soar da última trombeta, irmão, você imagina, você está trabalhando, nós estamos no princípio das dores, as coisas já estão acontecendo, aí você está trabalhando, você está no seu salão, cadê o Dudu? Está lá no salão, trabalhando. Você está na tua empresa, você está na tua escola, na tua casa,
e daqui a pouco você começa a ouvir o som da última trombeta. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Isso o mundo não ouvirá. Sabe quem vai ouvir? Você. É para o cristão. Agora vai ser legal, porque nós vamos nos identificar. Esse som para você, quando entrar no teu ouvido, o som da última trombeta, aqui é claro, é um exemplo, né? Não vamos dizer que é assim, não. Mas você imagina, o crente vai se identificar. E ali, meu irmão, a partir dali, você imagina, vai ser questão de segundos. É questão de segundos. Eu estava lendo nós utilizamos muito esse livro, Escatologia Pentecostal, o autor é Esdra Cabral. Ele fala sobre esse momento, ele diz, vai ser num abrir e fechar de olhos. Você consegue contar os segundos de uma piscada? Assim será. Imagina, ao mesmo tempo que você está aqui, daqui a pouco você não está mais. Você está com o Senhor Jesus nos ares. Vocês vão ver aqui no arrebatamento. Glória a Deus. As pessoas vão estar, imagina você num parque de diversão. William, prepara aí o parque. Você vai estar num parque de diversão. Ou você vai estar na sua escola estudando. Ou você vai estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Imediatamente, meu irmão, você vai desaparecer da terra. Porque você será arrebatado. É a próxima estação. Não estaremos, você vai ver isso com o abençoado pastor. Agora, nessa estação que eu passei do princípio das dores, a igreja agora está na glória. Mas o curso continua. O curso continua. Na glória, cadê os cristãos que estarão na glória? Tem um tribunal de Cristo para você. O pastor que vai pregar aqui sobre o tribunal, nós vamos abrir aqui. Você sabia que você vai ter que dar conta das palavras que você fala? Sabia que até as coisas que você fala em oculto, você vai prestar conta a Deus? Não tem ninguém aqui. Você lembra de Miriam, como ela fez de maneira suja contra Moisés? Numa tenda, ela e o irmão. Diz a Bíblia que o Senhor fez o quê? Ouviu. Então lá naquele grande dia, se prepara, porque várias coisas vão ser julgadas lá. Teu trabalho, você está trabalhando para quem? Mas também há detrimento. Há pessoas que desistiram, pessoas que começaram bem e logo pararam, pessoas que, sabe, abriram mão do exército de Deus, um chamado tão lindo, tão especial. Nós vamos ver isso tudo no tribunal. Agora, uma vez que ocorreu o tribunal, nós vamos para um outro momento na glória, a igreja. Bodas do Cordeiro. Não vou falar, não vou entrar nos detalhes, porque um pastor abençoado irá aqui trazer a maior comemoração nunca vista na história do mundo. Tá? As bodas será uma comemoração nunca vista. Você pode hoje, mas olha que casamento lindo foi de fulano. Não vai se comparar com a bodas do Cordeiro. Agora, veremos com o pastor aqui, que é o passo que lá a igreja está em glória, está em festividade, a terra está um caos. A terra está num período da grande tribulação. Eu não vou ler, só para você entender essa lá glória aqui embaixo desse jeito. Lá em Daniel, no capítulo 9, em Daniel 9, eu mesmo leio, não precisa você nem abrir se você não quiser. No versículo 27 diz assim, Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição
que está determinada se derrame sobre ele. Meu irmão, o período da grande tribulação, se tudo aqui está ruim, você vê, olha o que nós ouvimos sobre Israel. Israel vai sofrer mais ainda. Israel vai sofrer muito mais. A grande tribulação, lembra que eu li lá na palavra introdutória sobre a explicação do que é escatologia, e falamos sobre João? Nós não mostramos a vocês que Deus falou para ele não selar o livro, porque aquele livro teria que ficar aberto. Imagina, dali saíram selos. Você vai ver isso na grande tribulação. 7 selos serão abertos sobre a terra. Cada selo traz aqui uma mensagem. Os 4 primeiros são 4 cavaleiros. Esses cavaleiros vão trazer destruição. Vão se derramar taças da ira de Deus na terra. Nós estávamos lendo versículos que atemorizam a pessoa. Da língua apodrecer dentro da boca. Das pessoas procuraram a morte e não vão encontrar a morte. Mas essa árvore não é minha. O pastor que virá aqui, ele vai tratar desses detalhes conosco. E acontecerá uma outra coisa sobrenatural. A igreja, você vai estar onde? Pergunta o irmão que está onde é que você vai estar no período da grande tribulação? Você vai ser as 2 testemunhas que vai estar aqui, é isso? Não. Você vai ouvir falar aqui com o pastor. 144 mil ancião, anticristo, besta que é mestre do mar, besta que é mestre da terra. Vocês vão ouvir aqui. A igreja está lá nas bodas, na comemoração, aquela glória toda, mas daqui a pouco, o reverendo falou aqui hoje, que a vinda de Jesus se dará em quantas fases? Você sabe? 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, que o pastor vai falar aqui. Agora, a segunda fase dessa vinda é ele vindo em glória, e aí todo olho o verá. Agora todos vão ver. Todos. Todo olho vai ver, todo olho vai saber que o Cristo veio. E quando Jesus voltar, sabe quem vai voltar com ele? Nós. Com os seus santos. Abra aí a Bíblia em Mateus 24. Eu estou correndo por causa do tempo. Mateus 24. Glória. Quem achou diz amém. O versículo 29. Logo em seguida, quem achou? A tribulação daqueles dias, o sol vai fazer o quê? Não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 6, o 30. Então, todos os povos da terra se fazer o quê, gente? E verão o Filho do Homem vindo aonde? Com poder e grande, o quê? Com poder e grande? Glória, roupa. E ele enviará. Agora, olha Apocalipse 1. Eita, Jeová. Aleluia. Quem achou diz amém. Vocês estão rápidos, hein? 1. Versículo 7. Eis que vem com as e todo olho, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se o que, gente? Certamente. Bem, ou seja, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: agora é visível. Agora é o quê? Visível. Quando ele volta com todos os seus santos, ele está no fim da grande tribulação. Você vai aprender isso aqui com o pastor. Ele chega no fim. A grande tribulação terá um período de 7 anos. 3 anos e meio vai ter a ascensão do anticristo, e os outros 3 anos e meio vai ser agora a revelação do que é proposto pelo anticristo. E vocês vão ver aqui, eu não vou falar. E aí Israel estará completamente acuado. As profecias vão todas, quem lembra aqui, a gente lembra Zacarias, as nações contra Israel. Israel vai para o vale do Meguido, ou vale de Josafá. Ali as nações contra ele, e é o momento que ele estiver acuado e clamar pelo Messias, que Jesus vem.
para salvar Israel. E diz lá Zacarias que ele vai colocar os seus pés aonde? No Monte das Oliveiras. Existe um muçulmano do passado, acho que é Soleiman, o que fechou a Porta Dourada. Soleiman. Ele ouviu falar que o Messias iria, quando viesse, iria passar por aquela porta. Aí, coitado, foi lá e mandou fechar. Como se o nosso Messias precisasse passar por ali. Ele vai pisar naquele Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que com o sopro da sua voz, ele aniquilará o anticristo. Imagina isso. Só a voz. Só a voz. Tessalonicenses capítulo 2. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos estar num período de batalhas. Vamos estar num período de quê, gente? Batalhas. É chamada na Bíblia esse momento de a batalha do Armagedon. A gente já ouviu falar? Quem já ouviu falar sobre a batalha do Armagedon? Não, pastor, eu nunca ouvi falar não. Poxa, isso aí a gente ouve falar desde criança. É ou não é? Desde que a gente é criança a gente vai ouvir falar. É uma batalha completamente contra Israel. Porque, meus irmãos, a construção de um novo mundo de paz, que vai ser uma estação próxima, que é o milênio. A construção desse novo mundo só é possível aprisionando Satanás e destruindo os seus comparsas. E esse momento, na escatologia, nós chamamos da batalha, da grande batalha do Armagedon. O que vai acontecer nessa batalha? Imagina, ele veio em glória, ele vai aniquilar o falso profeta, vai jogar no lago de fogo e enxofre. Ele vai aniquilar o anticristo, vai jogar do lago de fogo e enxofre. E depois ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Ele vai fazer o quê? Há hoje segmentos, igrejas ou religiões que acreditam que não existe milênio. Que o milênio aconteceu já quando Constantino assumiu o reinado e trouxe paz para a religião cristã. Muitas igrejas seguem isso, por causa de uma interpretação errada de um determinado pai da igreja, Santo Agostinho. E aí o reverendo fez essa reflexão conosco. Mas se não existe um milênio, se já estamos no milênio, ou que o milênio já aconteceu, Satanás não era para estar preso? Esse mal todo que acontece no mundo, porque o bicho está aí ainda. Mas haverá um período da história que Satanás será o quê? Abre Apocalipse, capítulo 20. E é claro, eu queria dizer a vocês que, como o nosso reverendo disse, essa aula é uma aula introdutória, porque demandaria de tempo para que passássemos em cada estação dessa. Por exemplo, agora nós falamos da batalha do Armagedon, mas eu creio que o pastor que vier falar da grande tribulação vai ter que tocar no Armagedon para mostrar a vocês detalhamento. Detalhe, você vê, só agora eu já estou 40 minutos falando aqui. Então, detalhamentos da batalha do Armagedon. Então, se Deus colocar no coração do nosso reverendo de marcar uma parte 2, se prepara aí, porque coisas virão aí, amém? Apocalipse, capítulo 20, quem achou diz amém? Glória a Jesus. Versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quantos anos? E lançou-o aonde, gente? E fechou, e pôs selo sobre ele, para que ele não engane as nações, até que se completassem o quê? Depois disso, o que é necessário? Depois disso será necessário que ele seja solto por pouco. Ora, no milênio, no reino ou reino milenar,
como se costuma dizer dentro da escatologia, estamos dentro dessa segunda fase de Jesus aqui. É um reino onde Cristo governa. É um reino onde a sede é Jerusalém. Há um versículo da profecia que diz que as pessoas e nações do mundo pegarão nas barras de um vestido do judeu e vai dizer: leve-nos para adorar o Deus que está em Jerusalém, o Deus verdadeiro. Será 1000 anos de governo de Cristo na terra. E aí nós vamos ter tudo completamente diferente do que vemos hoje. Há profecias de Isaías, por exemplo, que você vai ver que até os animais, imagina, vão conviver bem conosco, conviver com outro animal. Vai ser durante esse reino milenar. 3 grupos de pessoas, ou vamos botar outros, mas 3 principais farão parte do reino milenar. Primeiro, os salvos estão reinando com Cristo. Fala, você está reinando com Cristo. Apocalipse capítulo 5. Quem achou diz amém. Apocalipse capítulo 5. 9 diz assim: e entoaram um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus o quê? Os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nação. Olha o versículo 10, leem vocês, forte. E constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre aonde? Sobre a terra. Agora capítulo 22, olha o 22, versículo 12. Apocalipse 22, 12. Ô papai. E eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para distribuir, cada um segundo as suas o quê? Cada um segundo as suas obras. É o 5, desculpa, tá, gente? É o versículo 5 também. A partir do 3 a gente já... 7,14. Ô pai, me atrapalhei aqui nos versículos, mas amém. É o 7,14, diz assim, respondi-me ao Senhor, tu sabes, e ele me disse, eu falei de grupo de pessoas que estarão na grande tribulação, nós porque vamos reinar com Cristo. Agora um outro grupo, ele então me disse, são este o que vem da onde? 7,14, da grande, que lavaram suas vestiduras e alvejaram-se no sangue do Cordeiro. O que vai acontecer no período da grande tribulação? O pastor que vai falar vai dar um pouco mais de argumento a vocês. Nós vamos ter 144 mil anciãos, 12 mil de cada tribo de Israel. É considerado os evangelistas da grande tribulação. Além deles, nós temos 2 profetas, dois grandes testemunhas aqui, que vão operar sinais, maravilhas, pelo poder do Espírito Santo, mas a besta e o falso profeta vão mandar matá-lo e eles vão morrer. Acredita-se que alguns vão se converter, e esses que se converterão vão entrar no reino milenar. Estes que se converterão, o Cristo realmente é real, o Cristo realmente salva, e esses aí vão entrar, é um outro grupo que estará dentro do reino milenar. Além disso, esses 144 mil judeus, que a testemunha de Jeová diz que são eles. Quando você estuda a testemunha de Jeová, diz, não, esses 144 mil aqui são os escolhidos que já foram selados para o céu, para viver no céu. Mas é mentira, porque são judeus, 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada o quê? Agora, é um governo perfeito, por quê? Daniel capítulo 7, versículo 14 diz que é um governo que abrangerá toda a terra. Toda o quê? A terra. Jerusalém será a sede desse reino mundial. Isaías capítulo 2. Outra coisa, lá em Isaías capítulo 11 diz que até os animais viverão em perfeita harmonia com os homens. É um reino diferente. Todos os moradores da terra adorarão o Messias. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, diz que desde o nascente do sol até o poente, grande entre os povos será o nome do Senhor. O nome do... E lá, como eu falei para você, pegar na veste do judeu, Zacarias 8, iria sacudir a veste do judeu e pedir, me leva, porque eu sei que o verdadeiro Deus está em Jerusalém. Então, o reino milenar é um reino sobrenatural. Agora, logo após o reino milenar, vai acontecer uma outra coisa, juízo das nações. Por quê? Muitas nações foram contra Israel. E você, quando lê a história bíblica,
Quando você vê uma nação que vai tentar punir Israel sem que Deus utilizasse eles como vara de conserto, Deus mandava exterminar aquela nação. E isso vai acontecer. Deus vai julgar essas nações. Hoje, quando a gente começa a olhar, o pastor falando aqui, né? Fulano está contra, fulano, nação, Israel cercado. Todas essas nações prestarão conta no juízo das nações. Todas elas. E logo após essas nações, elas prestarem conta diante do juiz de tudo, que é o Senhor, nós vamos ter agora um outro julgamento, que é o juízo do trono branco. O que vai tratar o juízo do trono branco? Capítulo 20 de Apocalipse diz assim, gente. Quem achou diz amém? Capítulo 20 diz assim, versículo 11: Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só, e não se achou o quê? Lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abrirão o quê, gente? Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achou escrito no livro. Deu o mal aos mortos que neles estavam. A morte e o além entraram os mortos e entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo o quê? Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado aonde? Será lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. O juízo do trono branco é para todas aquelas pessoas que na sua vida tiveram a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e não quiseram. Essas pessoas se levantarão diante do juiz das almas e o Senhor vai falar para eles por que eles estão ali, porque eles negaram o Salvador. Seus nomes não foram escritos no livro da vida. Quem está entendendo? Também temos que ler um outro versículo que está no capítulo 20 ainda, versículo 7, que diz assim: Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como areia do quê? Você imagina, nós tivemos, só para recapitular, nós tivemos um reino de 1000 anos. Então, nesses 1000 anos, nós temos grupos de pessoas. Nós temos, lembra, 144 mil. Nós temos nações, no juízo das nações, nem todas as nações serão punidas. Haverá nações que não vão contra Israel. Então, essas nações entrarão no reino milenar. Então, desse povo todo, nascerão filhos, nascerão pessoas ali, nesse reino milenar. E é essas pessoas que Satanás, quando vier, vai tentar fazer o quê? Seduzir. Diz aqui a Escritura que eles são como a areia do mar. Olha quanta gente, 1000 anos, olha quanta gente, serão como a areia do mar. Agora, olha o versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra. Ele vai seduzir essas pessoas, e olha o que acontecerá. Marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida, mas descerá, porém, fogo do céu, e os consumirá. Os consumirá. E Satanás, que havia sido solto, ele então será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Onde já se encontra a besta e quem? Você imagina, nós agora estamos no juízo do trono branco. Agora, após esse julgamento, esse juízo, lá no capítulo 21, nós estamos agora na última estação. Você imagina, nós estávamos no princípio das dores, que é a nossa era atual, onde a igreja está.
nós vamos ouvir o som da última trombeta e seremos arrebatados, e é iminente, pode acontecer a qualquer hora. No céu, o crente vai estar diante do tribunal de Cristo e seguido a bodas do Cordeiro. Só que na terra estará 7 anos de grande tribulação. Israel vai sofrer como nunca, e muitas pessoas e povos da terra. Só que após 7 anos, no final, o Senhor Jesus virá na sua segunda fase, em glória, com os seus santos. E essa vinda dele em glória com os seus santos vai fazer o quê? Pegar o falso profeta, vai pegar a besta e vai jogar no lago de fogo. Dá-se início então um milênio, 1000 anos do governo de Cristo. Após isso, julgamento das nações. Satanás será solto por um pouco espaço de tempo, mas será derrotado também. E aí vem o juízo do trono branco, julgar toda essa galera que estão no inferno. E depois disso, então, nós vamos para a última estação. A última estação, aí está no capítulo 21. Imagina, João olhar todas essas tragédias, João olhar todas essas calamidades, e agora olha o que Deus vai mostrar para ele. Olha o que Deus vai fazer o quê? Mostrar para quem? Para João. Capítulo 21 diz assim, ó: e vi novo céu e nova, pois o primeiro céu, olha o nosso primeiro céu aqui, você consegue ver. O primeiro céu e a primeira terra, o que aconteceu com eles? Não existem mais. O primeiro céu não existem mais, passaram. O mar já não existe o quê? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, não a velha. Ela descia do céu da parte de quem? Ataviada como uma noiva para seu esposo. Então ouvi com grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Lembra de Jesus falando: onde eu estiver, vocês estarão também. Deus estará com eles. Oh, glória, aleluia. E Deus estará com ele. Agora olha aí para você pular. Ele enxuga, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte aqui, nessa nova cidade, não existe. Não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele ainda acrescenta: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz ainda mais: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, João, e a quem tem sede eu darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será meu filho. Aleluia! Oba! Ô irmãos, essas coisas têm que nos alegrar. Essas coisas têm que trazer para nós, sabe o quê? Regozijo. Porque a nossa história, você quando olha a história no mundo da vida pós-morte, é uma tristeza. É uma tristeza. Uns acreditam do aniquilamento, de acabar. Outros acreditam que quando a pessoa morre, você vai se unir ao universo, vai virar energia. Outros acreditam num processo que, segundo eles, duraria a eternidade, de reencarnar. Reencarnar. Só que o evangelho, quando foi pregado para nós, não foi esse tipo de baboseira. Que nós estaremos para sempre com o Senhor. Gente, essas coisas é para a gente evangelizar mais, orar mais, buscar mais a Deus, porque olha o teu fim, olha o que Deus está preparando para ti. Olha que glória, lá em Isaías, no capítulo 65, deixa eu ver se é o 65, olha o versículo 17, quem pode abrir comigo? Isaías, (65) 17. Pois eis que eu crio novos céus, e o que, gente? Eu crio novos céus e nova,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui é claro, não entenda que, então eu vou para a glória e a minha memória é apagada. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: não tem mais terra, não tem mais céu antigo, não tem mais nada do passado, acabou, agora é tudo novo. Ele falou: eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova. Lembra a palavra que o pastor Celso pregou sobre a perseverança? O que você vai herdar na perseverança? Ali ele falou que até novo nome, que está escrito lá em Apocalipse, você herdará. Eu faço nova todas as... Mas lá não tem crise de amnésia. Porque há hoje segmentos religiosos que dizem que quando você vai para a glória, sua mente é apagada. Você não sabe quem você foi. Isso não existe. Isso, pelo contrário, se você pegar o Lucas, quando ele escreve sobre o rico e o Lázaro, ali o Lázaro, ele estava lá no seio de Abraão, e o rico estava lá sabendo que ele tinha irmão lá na terra, quem ele era. Então não existe isso, quem está entendendo? Amém, gente? Glória a Deus. O 66, o Isaías 66, quem achou? Oh, glória! Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, meus irmãos, você imagina, nós, o povo redimido, povo escolhido de Deus, por causa da salvação em Cristo, você agora está perdoado, salvo. Estaremos logo no arrebatamento. Daqui a pouco pode acontecer a qualquer momento. Mas Deus também tem uma tratativa com Israel. Você vê que Israel vai passar por esse período de grande tribulação. Grande tribulação. Então é importante nós pegarmos essas coisas e aquecer nosso coração e fazer, sabe o quê? Pastor, o negócio é sério. Vocês sabiam que tem hoje pessoas que não são cristãos, são desviados, influências do mundo, que estão olhando o que está acontecendo e está indo para as mídias desesperado? Eu já vi mais de 3 influências falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Agora, não pode um cristão, nascido, redimido, estar vivendo como se não tivesse crendo nessas coisas. Você vê que o Senhor Jesus, ele lá em Mateus 24, ele vai comparar o tempo da época. Ele fala assim: olha, como nos dias de Noé. Você imagina, Noé, 100 anos, pregoeiro da justiça. As pessoas não deram ouvido. Aí Deus fala uma vez só com os animais, e os animais entram na arca. Mas os homens, embrutecidos no entendimento. Você, quando vai para Lucas, Lucas já fala que será no período, imagina, era como de Ló, a licenciosidade para o pecado. Nunca se viu hoje a aceitação do pecado como temos hoje. Mas nós, a igreja, minha mente, por isso que uma das coisas lindas da Bíblia é que a Bíblia trata muito daqui, mente do crente. Pensar no que é de cima, viver o que é de cima, caminhar nas coisas de cima. Então nós precisamos ser governados pelo céu. Eu não posso ser governado por um sistema chamado mundo. Eu sou governado por Deus. E aí, se eu sou governado por Ele, vocês vão ver no tribunal de Cristo. Então nós vamos fazer muita coisa para Ele. Vamos estar com a igreja cheia, reunião de oração, eu estou. É o que mais? Eu vou abrir a casa para o projeto. É exército de Deus, eis aqui, toma minha vida. Por quê? Porque eu estou governado por Ele. Eu queria fazer uma oração, você pode levantar em nome de Jesus? Meu tempo estourou, mas eu consegui passar uma cronologia para vocês.